acontece com aquilo que um dia nos protegeu da dor e que também começa a nos proteger da intimidade. Nós estamos nos últimos parágrafos do primeiro capítulo do livro de Jane Roth, Descobrindo Prazer Além da Comida. Jane, ela começa este capítulo falando sobre comida, mas aos poucos ela vai nos apresentando que o centro da questão não é se você come de mais ou de menos. O centro da questão não é se você tem algum tipo de vício. A compulsão, ela está sustentando alguma coisa, que foi a pergunta que eu deixei ontem, né? O que a compulsão pode estar sustentando na sua vida? E para quem está acompanhando, né, a leitura, nós começamos na última segunda-feira. Hoje é a nossa quinta aula, sendo que no domingo passado, dia 2 de agosto, eu fiz uma introdução, pegando todo um percurso que faríamos neste livro. Mas vocês estão percebendo, né, que a Jane, ela vai falando cada vez menos de comida e falando mais sobre o que nos aconteceu para que encontrássemos uma recompensa. No final deste capítulo, nós finalizamos, né? Na segunda-feira vamos para o capítulo 2. Jane vai falar aqui sobre amor, proteção e intimidade. Penso que esta é a palavrinha que ainda não tínhamos explorado tanto, a tal intimidade. Então, ontem que eu deixei a pergunta, coloquei inclusive nos stories, falei aqui com vocês. A live também está disponível no canal do YouTube. E a pergunta de ontem foi: o que a compulsão está tentando sustentar? Essa foi a pergunta de ontem. Hoje, como nós vamos entrar um pouquinho mais na questão intimidade, essa pergunta, ela poderia receber uma outra elaboração que é assim: do que a compulsão está tentando me proteger? Você está buscando uma proteção de quê? Assim como ontem, eu vou deixar aqui também registrada a pergunta, porque ela pode ser o nosso... a nossa guia, né, por este caminho deste último trecho, do que a compulsão está tentando me proteger. Essas perguntas que eu deixo aqui para vocês, elas são interessantes quando nós realmente acolhemos a pergunta para que ela seja, de fato, um norteador. Então, antes de dar continuidade, feche seus olhos, saia daquele lugar de vamos ver a vida da Jane e coloque-se no lugar. Deixa eu olhar um pouco para a minha vida. Deixa eu sentir essas palavras, deixa eu escutar
esta história para que esta história alcance a minha. Considerando que semelhante atrai semelhante. E é nesse momento que você se coloca aberto para que a verdade possa ser desnudada diante de você. Então, inspira pelo nariz, solta a sua barriga. Expira, soltando o ar pela boca. Preste atenção na sua língua. Desce a sua língua, tira ela do céu da boca. E solta os seus ombros. Imagina um fio no topo da sua cabeça. Este fio, ele orienta o seu eixo coluna. Então você inspira abrindo um espaço e expira, deixando o ar sair pela sua boca. Alonga a sua coluna, sustenta o seu queixo, mantendo seus olhos na horizontal. Abra o seu peito. Mantenha suas mãos pousadas sobre as suas pernas. Sorria. Abra um leve sorriso. Reconheça o adulto que está em você hoje, aqui e agora. Este adulto, ele tem condições de olhar para aquilo que a sua criança um dia precisou lidar. E ela lidou com o jeito que podia. E hoje, você pode olhar para isso com a consciência que você tem hoje. Você não está criticando aqueles que produziram todas as dificuldades. Tá tudo bem, não é sobre o outro, mas é sobre aquilo que esta criança guardou. Em cada pedacinho do corpo dela, ela tentou se contrair, ela tentou se reduzir, ela foi se retirando e ela foi se moldando, se adaptando. Então, mais uma vez, você sorri, porque você percebe a beleza da vida, que ela pode ser reorganizada, regulada. Então, devagar, você abre seus olhos e nós continuamos a partir do ponto que paramos ontem. A última frase que nós vimos ontem foi: o amor dói,
as pessoas mentem. As pessoas vão embora. Trina sofria quando o marido viajava. E ao mesmo tempo que ela sofria, ela também não ligava, porque ela aprendeu a se afastar da dor. Ela nem ficava mais surpresa com aquela dinâmica do ir e vir. Ela sabe que as pessoas traem porque ela registrou essa informação no corpo dela. Então, ela se protege cuidadosamente contra a dor da traição dele ou de qualquer outra pessoa. Ela arrumou outro amante. Ela encontrou outra pessoa com quem ela pudesse se relacionar. E este outro não é um ser humano. Ela encontrou na comida aquele que nunca a deixaria. Lembrando que poderia ser pornografia, qualquer outro tipo de vício, excesso de trabalho, qualquer outro tipo de situação que ela pudesse se apegar, tá? Então, se você não tem aí uma compulsão por comida, até o fato de você se controlar também é compulsão. Então, Jane dá sequência a isso e ela diz: o amor e a compulsão não podem coexistir. Eles não conseguem caminhar juntinhos. Depois eu explico isso aqui para vocês, porque não é que uma pessoa que tem compulsão não consegue amar. Não é exatamente isso, tá? Mas eles não podem coexistir, porque são coisas opostas, embora os opostos se encontrem. Amor é a vontade e a capacidade de ser afetado por outro ser humano e permitir que este efeito do encontro faça diferença no que você faz, diz e se torna. É algo gostoso de sentir e não doído, como a gente tem visto aqui, que é o registro que o corpo fez ao longo da vida. Compulsão é o ato de envolver-se com uma atividade, uma substância ou uma pessoa para sobreviver. Então a compulsão, ela está ligado à sobrevivência. O amor, ele está ligado ao viver, ao ir de encontro, sabendo que você afeta e que você é afetado. A compulsão, ela nos ajuda a sobreviver, tolerar e adormecer a vivência do momento. Então, se você não sabia, a comida, ela é um vício que você aprendeu a dizer, tá tudo bem, é porque tá gostoso. Ai, é porque eu adoro pão. Ai, eu não sei viver sem um feijão. Ai, meu Deus, eu gosto demais de bolo. Então nós aprendemos a falar de amor como se a comida fosse a sua paixão. E talvez você já tenha se convencido disso de uma tal forma que ai de quem
querer te mostrar o contrário. É mais fácil você deixar esse quem está tentando te mostrar do que você abandonar aquele que tanto te acalentou. Por isso que no processo terapêutico nós não entramos com esse tipo de intervenção, porque a compulsão ela está sustentando uma dor. Então a gente não arranca isso, mas nós olhamos para aquilo que gerou este apego, esta conexão. Porque é ali que precisa ser de fato trabalhado ou curado, né? O amor é um estado de conexão que inclui, olha o que o amor inclui: vulnerabilidade, entrega, autovalorização, firmeza e disposição para enfrentar em vez de fugir o pior de nós mesmos. E é disso que a gente foge quando nós evitamos uma intimidade. Porque o outro será o nosso espelho. Por isso que o processo terapêutico, ele passa por períodos onde a relação terapeuta-cliente, ela vai ficando difícil por causa do processo transferencial. Dr. William Reich, que foi um dos caras brilhantes da psicoterapia, da psicanálise, e que colocou o corpo no processo terapêutico, né? E foi do estudo dele que nasceu a análise bioenergética, que foi criada por Dr. Lowen e Dr. John Pierracos. Depois criou-se a Core Energética, que é uma outra linha de psicoterapia. Eles mostram que o processo terapêutico, ele também precisa da negatividade. O cliente, ele precisa também perceber a raiva que ele sente do terapeuta. E não é para que o terapeuta mude, até porque não é sobre o terapeuta, né? É sobre a barreira que ele encontra, porque ele busca um amor que o alimente. Então, quando um terapeuta, ele é sempre o bonzinho, aquele que passa a mãozinha na cabeça, aquele que está sempre ali, ele vai segurar você na terapia pro resto da sua vida. Por quê? Porque você encontrou um substituto para a sua mãe. Isso é muito perigoso. Isso é muito delicado. Então, quando a Jenny mostra que o amor, ele é firmeza, ele é disposição para enfrentar, em vez de fugir. É uma disposição para enfrentar o pior de nós. Por isso que é difícil o processo terapêutico. Processo terapêutico é para poucos. Se você está em processo de psicoterapia e que você percebe isso, parabéns para você, porque são poucos. A maioria, não. Ah, não gostei, o terapeuta me falou uns negócios que eu não concordo. Vou lá mais não. Não quero, não gosto, não é isso que eu queria que ele me dissesse. Deu razão para o meu companheiro e não para mim. Então, Jane, ela segue, né? O amor, ele expande. A compulsão enfraquece. A compulsão não deixa espaço para o amor. E, na verdade, é por isso que muitas pessoas começam a comer. Quando havia espaço para o amor, ao invés de amar, elas preenchem todo o espaço com comida.
As pessoas ao nosso redor talvez não tenham sido amorosas. Sabe quando você vai numa festa chata? Percebe que você come mais. Quando você vai numa festa por obrigação, você come mais. Quando você chega num ambiente onde o ambiente é agradável, você está bem, você está se sentindo bonita, você está radiante dentro de você, não por fora, por dentro. Você nem vê o buffet. Então, o principal propósito da compulsão é nos proteger da dor associada ao amor. Então, Jane, ela afirma que, ela diz assim, ó, eu acredito que nos tornamos compulsivos devido às feridas do nosso passado e às decisões que tomamos naquela época quanto à nossa autoestima. Por isso que você não trata a autoestima cuidando do seu cabelo, das suas unhas, da sua pele. E isso é autocuidado. Você vai ficar assim, elegante, você vai ficar assim, talvez mais bonita, talvez você vai gostar mais do que você vê no espelho. Eu não estou dizendo que isso não seja legal, importante, dá um up no visual, sabe? É bom, cuide-se mesmo, de verdade. Só não se engane. Porque isso vai aparecer aqui, ó, na intimidade. E a intimidade não busca unha perfeita, não busca pele esticada, não. É no escuro mesmo, é aquele momento onde você tá lá. Sabe aquele programa largado, Pelados e Largados, né? Ali, como é que seria? Como seria isso? Percebem como a Jane, ela cava a gente, né? Cavar esse negócio aqui. Não é superficial. E aqui vem o ponto que talvez mais nos incomode. Nossa mãe vai embora e decidimos que não somos dignos de amor. Isso é uma interpretação que fazemos. O nosso cérebro interpreta assim. Nosso pai é emocionalmente distante e decidimos que precisamos de coisas demais para convencê-lo de que você importa. Alguém próximo morre. E ao invés de lidar com a dor do luto, da perda, nós decidimos que não há nenhuma razão para amar alguém de novo. Porque dói demais. Tomamos decisões com base na nossa dor e nas escolhas limitadas que tínhamos na época em que estávamos sofrendo. Tomamos decisões com base na nossa compreensão dessas feridas e no que fizemos para nos proteger de nos machucarmos, para nunca mais sentirmos aquele tipo de dor. Jane, aos 6 anos, aos 11 e aos 15,
decidiu que o amor dói e que ela era desprezível, indigna de amor e que o amor é muito exigente. Vivemos o resto de nossas vidas nos protegendo contra nossas próprias feridas. E não há melhor proteção do que nos envolvermos com uma compulsão, seja ela qual for. A comida, ela seria a melhor de todas as escolhas de compulsão, porque ela é aceitável e você acha ela em qualquer esquina. Qualquer esquina você acha uma bolachinha, uma bala, um pãozinho, uma coxinha, uma Coca-Cola. Qualquer lugar que você chega, alguém vai te oferecer um cafezinho, um pãozinho de queijo, um bolinho. Vem cá, senta aqui, come uma pamonha, toma uma manga, toma uma banana e toma um biscoitinho. Então, é lícito você ser compulsivo pela comida, porque ela reúne, ela traz festividade, ela te enche desde a ponta da língua até cada pedacinho dos seus tecidos, dos seus datos, né? Conforme o sânscrito na medicina Ayurveda, que eu expliquei isso aqui para vocês. Os nossos 7 datos, que são aqueles que vão transformar o alimento em nós mesmos. Então você passa a ser isso que você está ingerindo. Então Jane explica que em qualquer uma das palestras que ela dava, há participantes cujos pais eram alcoólatras, morreram ou foram embora sem aviso durante a infância. Há pessoas que foram espancadas, outras foram estupradas debaixo do nariz da sua mãe. Outras cujas perdas, abandonos e traições foram mais sutis e tinham a ver com uma combinação qualquer de pais indisponíveis. Mães possessivas que engolem os seus próprios filhos e acreditam que isso é amor, sem dar a eles a autonomia necessária e que vai cuidar da sua própria vida. São mães que acreditam que amor de mãe é para toda a vida e que elas nunca podem ter a própria sexualidade. Isso é mãe possessiva. E famílias nas quais os sentimentos desconfortáveis eram renegados e reprimidos. Tem algumas coisas que eu estou acrescentando aqui que não está no livro. Quem está aí acompanhando no livro sabe que eu coloco toda a minha experiência de mais de 20 anos de clínica e acrescento muitos detalhes na leitura. Quando somos crianças, não temos recursos nem poder para fazer escolhas sobre nossas situações. Criança não tem escolha. A criança, ela depende daquele lugar. Por isso que ela se adapta, ela se submete. Que foi o que eu expliquei para vocês aqui no trabalho do trauma, né? Inclusive, deixei fixado aqui no perfil uma live que eu fiz sobre a ciência dos vínculos. Para quem não assistiu, eu fiz essa palestra extra num domingo, que eu dei o nome de A Ciência dos Vínculos. Talvez, se você está interessado por compreender mais sobre isso, pegue essa live que eu trago uma lista de bons cientistas que desenvolveram
todo um estudo sobre o olhar no trauma, desde Dr. Van der Kolk a Dr. Gabor Maté. Eu falo também sobre o Dr. Alexander Lowen, eu falo também sobre Jane Roth, eu falo sobre Louise Hay, que foi também uma grande pesquisadora do trauma. Então, vale a pena vocês assistirem. Então, toda criança, ela precisa daquele ambiente, por isso que ela vai se adaptar. Precisamos das nossas famílias para termos comida, abrigo e amor. Caso contrário, morreremos. Quando sentimos que a dor ao nosso redor é muito intensa e não conseguimos afastá-la ou alterá-la, nós nos desligamos. Desligamos a chavinha e saímos do corpo. Essa foi a grande sacada de Dr. William Reich. E é daí que vem a análise bioenergética. Você se enraizar novamente no seu próprio corpo. Por isso que eu sempre chamo a atenção e digo que grounding não é pisar na grama. Claro que tem uma descarga naquele momento que você se conecta com o chão, mas é muito mais do que isso. Você também precisa estar em ground em cima de um salto. Numa festa elegante, você está em ground. Quando nós nos desligamos do nosso próprio corpo, nós mudaremos e mudamos o foco de nossa dor para algo menos ameaçador, que é uma compulsão. Já adultos, a nossa tarefa é analisar as decisões que tomamos há muito tempo. Isso é o processo de psicoterapia. Quanto à nossa autoestima, a nossa capacidade de amar e de sermos amados. Pois foi a partir dessas decisões que muitas das nossas crenças sobre compulsão e amor se enraizaram em nós. Não é possível ser obcecado por comida ou qualquer outra coisa e ser verdadeiramente íntimo de si mesmo, ou, muito menos, de outro ser humano. Simplesmente não há espaço suficiente. No entanto, todos nós desejamos intimidade. Todos nós desejamos amar e ser amados. Antes, lá na infância, não tínhamos escolhas. Mas agora me diga, você é um adulto. E sim, você tem escolhas. Qual é a decisão que você está tomando? E eu vou chamar a atenção de vocês, sim. Quando, por exemplo, eu falo aqui com vocês, eu ofereço para vocês a saída. Mas quando eu convido vocês para estar num grupo, para que ali você possa realmente fazer a travessia, e não é uma vez só, até porque você construiu isso e não é mágica, você se afasta. Por que nós fazemos isso? Por causa deste medo. E o quanto que o cérebro já entendeu que esta proteção é muito melhor do que sair deste lugar. É exatamente por isso. Então, quando nós insistimos com a compulsão,
qualquer pessoa que te mostrar a saída, você ainda vai achar que essa saída se faz sozinho. Olha que coisa fora de propósito, né? Porque nós não saímos sozinhos. Nós saímos com ajuda. Então, antes não tínhamos escolhas, mas agora temos. A decisão de ter intimidade, bem como de se libertar do ato de comer compulsivamente, não é algo que é dado a você. A intimidade não é algo que simplesmente acontece entre duas pessoas. Ela é uma maneira de estar vivo. Então, quando você recusa a ajuda e dá 1.000.000 de desculpas, é porque eu não posso, porque minha prima vai estar aqui, Ronivaldo, esse final de semana, porque eu não tenho dinheiro. Esse tal de não tem dinheiro, para mim, é o melhor, né? É porque, nossa, eu já tinha programado outra coisa. Ok, tá tudo bem. Mas pare de ficar se dando desculpas. É melhor você dizer: eu ainda não estou pronto para sair deste lugar, porque eu ainda não confio. Ainda não é possível. E eu vou ficar aqui. Eu só poderia também lembrar vocês que nós temos tempo. Principalmente nós mulheres. Que nós temos um tempo até de procriação, inclusive. Então, nós esquecemos que a nossa biologia, ela não é eterna, né? O nosso corpo, ele é perecível. Não adianta você congelar óvulo, não adianta você fazer esticamento, não adianta você achar que vai fazer dietas e você vai tomar Monjauro e que você vai tomar a pílula de rejuvenescimento. Você vai continuar envelhecendo. Por quê? Porque a vida, ela tem um tempo limite. E é assim. Por que eu estou trazendo isso aqui? Por causa deste trecho que a Jane vai falar, ó. Intimidade é escolher estar conectado em vez de isolado. Isolado de quê? Conectado com o quê? Com a verdade mais profunda da sua própria vida. Então, novamente, nós chegamos no grande ensinamento daquele que nos ensinou. A verdade é o que nos liberta. Às vezes nós rezamos, mas resistimos a fazer aquilo que de fato precisamos fazer. Então nós esperamos um Jesus que volte e nos salve. Mas nós mesmos não conseguimos fazer a passagem da ilusão para a realidade. Então, ground na análise bioenergética significa coloque os seus pés na realidade. Não é coloque os seus pés na grama, é coloca os seus pés na realidade. Em todas as palestras que faço, eu ouço algo como: quando a mágica começará? Então Jane responde: quando você der o primeiro passo, quando fizer a escolha de sair deste lugar. Para aqueles que estão acostumados a esperar que alguém traga amor para suas vidas, a descoberta de que a intimidade é uma escolha que fazemos a cada momento. E essa escolha é aquilo que está mais próximo da possível mágica. Quando vocês decidem estar aqui,
neste horário, fazer esse percurso, você já está fazendo a mágica acontecer. Então, nós finalizamos o capítulo 1 deste trajeto. Na segunda-feira, começamos o capítulo 2 e o capítulo 2 vai falar sobre controle. Estar no controle e fora dele. E antes de finalizar aqui com vocês, antes de nós nos despedirmos, talvez vocês vão repassar por todas as lives, aproveita o final de semana e eu também te peço, encaminhe essa live para outras pessoas, compartilhe, faça a sua parte. Deixa aí para pelo menos umas 15 pessoas, você dispara de uma só vez. E eu realmente não gostaria que vocês ouvissem essa frase que Jane fala: amor e compulsão não coexistem. Por quê? Porque no momento em que nós precisamos nos anestesiar para suportar a experiência, comida é anestésico. Então, a nossa capacidade de permanecer em contato é que ela é reduzida. É isso que eu queria que vocês compreendessem. Então, quando eu me anestesio, eu reduzo a minha conexão com o outro. E qualquer outro tipo de compulsão. Na bioenergética, por exemplo, estar vivo, estar cheio de vida, é poder ser afetado, como a Jane fala. É responder a uma possível intimidade. É pulsar. É sentir aquele frio na barriga quando a possibilidade de um encontro. É quando você escolhe expandir. Em algum momento você também se recolhe. Então é pulsação. Bom, fica aí a pergunta: do que a compulsão está tentando me proteger? Anota essa pergunta. Talvez você queira refletir mais sobre ela. E mais uma vez, peço que você compartilhe a live com outras pessoas. E se você sente que você quer dar o primeiro passo ou mais um passo, dia 22 de agosto, sábado, daqui a 2 semanas, tem grupo aqui comigo. E o tema será o outro jeito de escutar. Eu trago nos grupos toda a ciência do trabalho do vínculo e também tudo aquilo que você poderia começar a fazer por você para gerar saúde, amor e uma conexão mais saudável com aqueles que estão à sua volta, aquilo que você talvez ainda não conseguiu fazer e que tem algo ali protegendo. Então nós fazemos exercícios, dinâmicas, ou se você sente que está na hora de você fazer uma constelação, você está pronto para isso, este também é um bom momento, porque o grupo é um grupo forte, né? Um grupo que traz uma sustentação para aquilo que precisamos. Então, se você se interessa, manda para mim um direct. Beijos, até segunda. Acompanha nos stories, porque durante o final de semana eu vou trazer vários outros conceitos, vou deixar de repente alguma enquete ou alguma caixinha de perguntas para nós aprofundarmos isso, tá bem? Até segunda.